Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar aí sobre a derrota do Vasco da Gama frente à equipe do Flamengo. O jogo acabou de terminar 2-1 e eu separei alguns pontos para a gente poder destacar. O elenco do Vasco da Gama é muito frágil, não dá para entender algumas colocações do treinador Zé Ricardo, que preferiu poupar alguns jogadores. E é o seguinte, meus amigos, a situação do VAR também, que vergonha. O Vasco foi operado, roubado no Engenhão. Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você venha se inscrever, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Bem, meus amigos, hoje o Vasco da Gama perdeu para o Flamengo 2-1 no Engenhão. Um jogo onde o Vasco da Gama foi operado, foi roubado aí pela arbitragem. Mas antes de falar do VAR, a gente vai fazer algumas colocações aqui. Eu, sinceramente, não consigo compreender o treinador Zé Ricardo. O Zé Ricardo hoje veio com uma escalação que a gente não consegue entender o porquê de Léo Matos jogando como titular. Essa situação dele tirar o Raniel, sabe, sinceramente, o treinador querendo inventar muito. E hoje ficou muito claro para mim que o Vasco da Gama contratou muito mal, porque quem resolve o problema do treinador quando ele precisa é os jogadores aí da base. Tirando o goleiro aí, que sem dúvida é a melhor contratação, e o zagueiro, né, o Anderson Conceição, o restante dos reforços que o Vasco trouxe, pelo amor de Deus. E, gente, tem que reforçar para a Série B. Tem que reforçar. Esse time do Vasco é muito bom para jogar contra Madureira, Volta Redonda, Boa Vista e Nova Iguaçu. Para jogar clássico, para jogar jogo aí pesado, esse time do Vasco é muito fraco. Esse time do Vasco aí é muito carente em várias posições. E é o seguinte, se não contratar, não vai subir aí para a Série A no ano que vem. É triste falar isso, certo? O Vasco, na maioria do tempo, a gente tem que ser honesto, foi dominado sim pelo Flamengo. A equipe do Flamengo atua junto há mais tempo do que o Vasco da Gama. O Vasco da Gama ainda é uma equipe em formação e a gente precisa ter paciência. Olha, mas pedir paciência para o torcedor vascaíno é muito difícil. Os mesmos erros de sempre, a defesa do Vasco, uma peneira, bola alçada na área do Vasco, é uma dificuldade grandiosa. E é o seguinte, meus amigos, hoje o jogo foi 2-1, mas a gente não viu o Vasco da Gama novamente fazendo aí uma boa atuação. Certos gols do Flamengo foram marcados aí pelo Felipe Luiz e pelo Arrascaeta no final do jogo. Inadmissível uma equipe profissional tomar um gol como o Vasco da Gama tomou, deixando o cara chutar livre de fora da área. E o Vasco aí despontou com um golaço aí do Gabriel Peck, né, que foi voluntarioso, teve aí os seus altos e baixos na partida. Também gostei aí da situação
do Juninho e o Nenê ofensivamente carregando o piano nesse time do Vasco. Esse time do Vasco da Gama se resume a Nenê. Nenê tem que estar num bom dia para que o Vasco da Gama consiga aí exercer possibilidades de vencer uma partida. Com esta derrota, o Vasco vai para o terceiro clássico aí, sem vitórias no campeonato estadual do Rio de Janeiro. Ainda assim, é o 10º clássico aí, o qual Jorge Salgado disputa aí como presidente do Vasco da Gama e por enquanto só venceu 2. Bom, meus amigos, sobre a situação do VAR, uma vergonha deliberada essa situação do VAR. O Vasco foi roubado. A gente sabe que existe uma distância grande aí com relação a elencos, mas você ser roubado, operado como o Vasco foi hoje, no final do jogo, a bola bate na mão do jogador do Flamengo, ele corta aí a trajetória da bola, pênalti, e com o VAR o Vasco da Gama é escandalosamente roubado dentro de campo. E eu já falei em ocasiões anteriores. Pode mudar para SAF, pode fazer o que for. Enquanto o Vasco da Gama não tiver representatividade, gente, não vai ganhar literalmente nada. Essa é a grande verdade. A gente viu contrastes no final do jogo. O Nenê, muito irritado, foi lá reclamar, né, com a arbitragem, foi peitar a arbitragem. Parabéns aí pro Nenê, pro Figueiredo. Em contrapartida, a gente viu o Zé Ricardo sorrindo, né, muito feliz, abraçando aí os jogadores do Flamengo após o Vasco da Gama ser roubado. Então, Zé Ricardo, porra, é brincadeira. É brincadeira. Agora o Vasco da Gama muda a chave aí. O Vasco agora pensa aí na Copa do Brasil, jogo contra o Juazeirense. O Vasco já está classificado. Com esse resultado aí, o Flamengo confirma aí vantagem, o segundo lugar aí no Campeonato Carioca. E o Vasco aí, se quiser ser campeão carioca, vai ter que se desdobrar, e se desdobrar muito, rapaziada. Então às 21h30 a gente vai fazer o nosso pós-jogo e a gente vai soltar o verbo aqui, certo? Então 2-1, o Vasco jogou menos, é verdade, mas o Vasco foi roubado no Engenhão. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!